Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco empatou agorinha com o Operário em 1 a 1 em Ponta Grossa, jogo da tarde dessa quinta-feira, feriado 1º de maio. Essa partida que exemplifica tudo que o Vasco vem fazendo no ano, tempos bem distintos, vacilos defensivos, mais uma vez, e jogadas individuais que fazem a diferença a favor do clube, como o Nuno Moreira hoje, fazendo um golaço a favor do Vasco. Vou falar dessa partida aqui, vou falar de tudo o que aconteceu, depois que você se inscrever, deixar o like e espalhar pra galera dizendo que o pós-jogo do Expresso já tá no ar. Então galera, vamos lá. O Vasco fez no primeiro tempo um pouco superior ao Operário, o Vasco entrou com o Lucas Piton, o único jogador de diferente da última partida, o jogador que fez uma recuperação aí pro jogo decisivo da Copa do Brasil e entrou hoje. Não fez muita coisa, não fez muitos cruzamentos ali, não foi muito decisivo, mas a volta do Piton hoje foi a única alteração aí da última partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O que me pega muito de novo, galera, é esse Vasco que enfrenta uma equipe fraca, como a do Operário, perigosa sim, mas porém fraca. O Vasco era para dominar as ações do jogo e não correr tantos riscos como correu. Mas ainda assim o Vasco no primeiro tempo foi superior ao Operário, teve mais chances de gol. O Operário também teve, mas o Vasco teve mais chances de gol. E fez 1 a 0 numa jogada que o Felipe Coutinho tenta achar o Verratti e a bola sobra com o zagueiro desviando para o Nuno Moreira acertar um belo chute. A bola ajeitada para ele ali pelo zagueiro, a bola para, ele acerta um belo chute de direita no canto esquerdo do goleiro do Operário, Elias. E o Vasco parece que se acomoda quando faz 1 a 0, parece que ele deixa as coisas acontecerem naturalmente. E no futebol você não pode perder intensidade em momento nenhum. O Operário, obviamente, jogando em casa, conhecendo o campo, diga-se de passagem, gramado horrível, um dos piores que eu vi, pelo amor de Deus, parecia um pasto, mais um, né, do futebol brasileiro. E o Operário cresce, porque o Vasco faz o gol e o Vasco recua. Sempre faz isso. O Vasco tradicionalmente faz o gol e ele dá a bola para o adversário e espera o adversário. Ainda assim, o Operário teve um pênalti anulado ali, inclusive um pênalti muito duvidoso, que poderia sim ter sido marcado, porque o Léo Jardim deixa a perna, mas é interpretativo. O árbitro achou que não foi tocado, mas poderia dar margem sim para marcação de pênalti. O Vasco já sofreu o gol de empate ali. Mas o Vasco ainda assim conseguiu chegar no ataque algumas vezes, principalmente com o Ryan, sendo uma boa opção. Antes do Vasco fazer 1 a 0, ele já tinha tido uma chance cara a cara com o goleiro. E depois do Vasco estar vencendo, ele consegue ali achar pelo lado direito um chute cruzado muito perigoso. Mas ainda assim o Vasco não deixou de correr perigo em momento nenhum. É esse desequilíbrio que essa equipe passa para o torcedor. Uma equipe que parece que não tem autoconfiança para conseguir dominar a partida. O Vasco era o grande hoje, o Vasco tinha os jogadores com mais qualidade técnica e parece que o Vasco não sabe controlar o resultado do jogo. Controlar tentando ampliar ou controlar tentando vencer o jogo, só vencer por 1 a 0. Se a gente for pegar o resultado final, o resultado foi ótimo para o Vasco. Poderia ser melhor, claro, mas foi bom, era o que eu imaginava. Essa equipe do Vasco oscilante fora de casa, um empatezinho para decidir em São Januário estava ótimo. Então o Vasco sai do primeiro tempo um pouco superior ao Operário, mas ainda assim correndo riscos, como eu falei. Poderia ter sofrido gol de empate nesse pênalti aí, muito duvidoso. Não sei, não tenho essa certeza de que não foi pênalti, não consigo definir. Poderia ter tanto se marcar como não marcar, não vou chegar a essa conclusão. Eu, particularmente, teria dado o pênalti. Mas o Daronco não viu falta, não viu o toque nem do Piton, nem do Léo Jardim, então beleza, não foi marcado, melhor pro Vasco. E o Vasco se safa no primeiro tempo de tomar o gol de empate. No segundo tempo, o Vasco mais uma vez espera o Operário, que é uma equipe fraquíssima, passando sufoco na Série B, não vence há 4 partidas. Uma equipe bem fraca, apesar de ter sido campeã paranaense, bem fraca. Mostra muito o nível do futebol paranaense, não tem nenhum clube na Série A. Então o Operário ser o campeão do Campeonato Paranaense não diz muita coisa num futebol que não tem time na primeira divisão. Então, o Vasco era para ter assumido melhor aí o controle do jogo e não assumiu. O Operário gostou do jogo e partiu para cima. Um jogo fraquíssimo tecnicamente, diga-se de passagem, erros em profusão. E o Operário chega ao gol de empate no seu melhor jogador, um jogador de Série A, base do São Paulo, que já jogou Série A, inclusive, faz o gol de empate numa jogada que o Vasco mostrou um cansaço. O Hugo Moura está na marcação do jogador que faz a tabela, corre, o Bosquilha corre por trás do Hugo Moura não recompõe, olha, marca com o olho e ele sozinho recebe e chuta. Um jogador que arremata bem de fora da área, faz o gol de empate numa jogada mal interpretada pela defesa do Vasco, mas muito pelo cansaço. Esse time do Vasco, eu não sei, cara, essa sequência de partidas aí que vai ter pela frente, eu não sei como é que vai chegar no final dessas partidas, porque é uma equipe que cansa. Sem ter sequências grandes de jogos de 3 em 3 dias, é uma equipe já cansada. E agora, mostrando já no 3º ou 4º jogo de sequência grande,
o Vasco já mostra um cansaço assim, fora do normal. Os volantes, o Matheus Carvalho, que era para estar com mais disposição, entrou no lugar do Jair, era com mais disposição, também marcou com o olho a jogada do Bosquilha. Então, Vasco vacila, toma um gol de empate, porque não dá para bobear. E o jogo fica amarrado, o Vasco tendo chances ainda, tentando cruzar bolas na área, o Paulo Henrique chegando, o Lloyd entrou bem mais uma vez, conseguiu fazer uma jogada muito boa pelo lado esquerdo. Então o Vasco é essa equipe que a gente espera tudo e também talvez nada, que aconteça nada, porque é o time que oscila, aperta o adversário, tem boas chances, mas do nada se retrai e dá chances para o adversário em erros bobos, erros de falta de atenção, passes equivocados. E é uma equipe que é isso. A equipe do Vasco, além de tudo isso, ainda é uma equipe que tem uma pegada de preparo físico muito fraca. E a equipe do Operário hoje se aproveitou disso para não perder a partida e trazer para São Januário. Para eles que estavam perdendo de 1-0, o empate foi ótimo no final das contas. Então, o Vasco oscila bastante, o segundo tempo o Vasco cai bastante pelo cansaço, o Felipe Coutinho sai cansado, exausto, entra o Garré também tomando caneta, mal demais. O melhorzinho de novo ali foi o Lloyd Augusto, que quase fez o gol da vitória do Vasco ali já na reta final. Eu queria fazer um parêntese aqui sobre o profissionalismo no futebol, galera. O Alex Teixeira, ele teve uma chance hoje, depois que entrou no lugar do Felipe Coutinho, ele teve uma chance hoje de frente pro goleiro Elias, de frente. O gol aberto, uma jogada do Lloyd ali que deixou para ele, ele abriu. Ele armou o chute com a perna esquerda. Mas, cara, foi um negócio tão constrangedor, esse chute dele de perna esquerda, que ele armou o chute, mas foi uma armação de chute assim de 3 segundos. Ele armou, pensou, o corpo dele não respondeu e ele deu um peteleco na bola. E a zaga do Operário chegou abafando. O que eu queria dizer sobre tudo isso? O Alex Teixeira é um jogador que não tem ajudado o Vasco. No último ano não ajudou. Depois da renovação, da contratação do Felipe Coutinho e do reaproveitamento do Alex Teixeira pelo Vasco, ele não fez uma partida, a não ser aquela lá no final, na reta final do Brasileiro no ano passado contra o Atlético Goianiense, que ele fez um gol, deu uma assistência. Ele não fez mais nada pro Vasco, tá mantendo ele jogando, entrando toda a partida. Se a gente quer pregar um profissionalismo acima de qualquer coisa, a gente não pode ter esse tipo de jogador, que a gente tem a ideia, não estou afirmando, a gente tem a ideia de que seja um amigo do Pedrinho, que seja um amigo do Felipe Coutinho, amigos que o Souza e ele tem ali na comissão técnica de direção do Vasco. Não pode ter amizade no futebol, galera, tem que ter profissionalismo. Se o jogador rende, ele tem que entrar para ajudar. Se ele não rende, ele tem que ser afastado, ele tem que treinar mais. E o Alex Teixeira já está 1 ano no Vasco depois desse retorno, ele não consegue ajudar, ele atrapalha o Vasco. Percebeu que o Vasco não cria mais nada pelo meio com o Alex Teixeira em campo? Então, galera, o profissionalismo que tanto o Pedrinho prega, a forma como o Vasco perde, que é mais importante do que perder de fato, o Alex Teixeira não pode mais entrar no Vasco, ele não pode mais jogar. Em respeito à curta história dele com a camisa do Vasco, o título da Série B de 2009 que ele fez, não dá mais para o Alex Teixeira, cara. Não dá mais para o Alex Teixeira. Eu respeito o jogador, respeito os familiares, parentes, mas o Souza já foi escanteado, provavelmente não vai ser mais aproveitado pelo Vasco. Mas o Alex Teixeira tem entrado, ele tem mostrado que não dá mais. Pô, o lance dele hoje de frente pro goleiro do Operário, ele armar o chute, demorar uma eternidade para conseguir achar o chute e dar um peteleco. Pô, cara, é deprimente demais. Então, se o Pedrinho prega, e o Marcelo Santana, a direção, a comissão técnica prega pelo profissionalismo, não dá mais para o Alex Teixeira jogar nesse time do Vasco, cara. Buscar alguma coisa, buscar título, buscar classificação, buscar melhor posicionamento na tabela, não dá. Não dá, sinceramente não dá. Cada partida mais constrangedora que outra. E eu pareço implicante. Pareço que eu tô pegando no pé do cara, mas não. É nítido que o cara não ajuda. Ele atrapalha o Vasco. Vou partir aqui para as notas individuais depois desse parênteses. Termina o jogo 1-1, sem grandes chances no segundo tempo, chances claríssimas, como algumas do primeiro tempo. E o Vasco leva o empate para São Januário. Léo Jardim hoje não teve culpa no gol, um chute forte no canto, não teve culpa, nota 6,5. Paulo Henrique, mais uma vez, uma opção de marcação forte, uma opção de chegada no ataque também forte, nota 7. João Vitor não teve culpa no gol, a marcação da cabeça de área que foi falha, do Matheus Carvalho e do Hugo Moura, nota 6,5 pro João Vitor, nota 6,5 pro João Vitor. Lucas Freitas também não teve culpa no gol, apesar de ter dado uns espaços nas costas dele ali, quase que o jogador do Operário ali, que eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu lembro aqui, quase que o Daniel Amorim nas costas dele faz o gol abrindo o placar pro Operário, mas também não comprometeu, o Léo Jardim ajudou, nota 6 pro Lucas Freitas. O Lucas Piton hoje, que voltou ao time, não participou muito das jogadas ofensivas.
algumas jogadas ali de ataque do Operário tentaram aproveitar as costas dele, até que em determinado momento ele foi bem coberto ali pelos zagueiros, nota 6 para o Lucas Piton. O Hugo Moura e o Matheus Carvalho eu vou dar uma nota conjunta, porque apesar do Hugo Moura ter sido um pouco superior ao Matheus Carvalho, eu vou botar os dois no mesmo balaio, tá, do gol do Bosquilha, porque os dois comeram mosca, ficaram marcando com o olho, o Bosquilha trafegou entre os dois fácil para chutar e fazer o gol de empate. Então nota para os dois, nota 5 para o Hugo Moura e nota 5 para o Matheus Carvalho. O Felipe Coutinho, o Jair hoje, que foi o titular, já dei Matheus Carvalho e Hugo Moura, porque o Matheus Carvalho também errou quando entrou. O Jair hoje, que entrou como titular, não comprometeu, ele cadenciou o jogo. Acho que um campo do jeito que estava hoje, o campo de Ponta Grossa, acho que um jogo cadenciado ali, que não sem tanta correria para correr risco de contusão, acho que era importante, nota 6,5 para o Jair. Felipe Coutinho tentou ali jogadas de efeito, alguns chutes que não deram certo, passes também que não deram certo, o que não deu certo desviou na zaga e sobrou para o Nuno Moreira, nota 6, foi discreto. O Ryan, boa opção de ataque do Vasco, principalmente no primeiro tempo, nota 7. O Nuno Moreira, autor do gol, nota 8. O Verratti é pouco participativo hoje, porque Vasco, como eu falei, varia muito pouco jogadas de ataque ali para achar o Verratti. Mas é sempre um brigador, nota 6,5 para o Verratti. Os que entraram, já falei aqui do Matheus Carvalho, nota 5. O Vitor Luiz não comprometeu, nota 5,5. O Alex Teixeira, como eu falei, todo o meu parêntese a respeito dele, não consigo mais ver luz no fim do túnel para o Alex Teixeira ajudar o Vasco ainda, nota 3 para o Alex Teixeira, para ser legal. O Garré hoje entrou mal, nota 3 também. E o Lloyd Augusto fez uma fumacinha danada ali do lado esquerdo da defesa, do lado esquerdo de ataque do Vasco, do lado direito de defesa do Operário, quase que fez o gol da vitória do Vasco no finalzinho. Tô curioso para ver ele do lado direito, porque ele é destro. Ele do lado esquerdo mostrou competência hoje. Me surpreendeu positivamente mais uma vez o Lloyd Augusto, porque agora é assim, se ele joga bem, é uma surpresa. É isso. Ele conseguiu essa fama, ele vai ter que tirar. Então ele vai ter que comprovar que ele realmente pode ser útil ao Vasco. Hoje mostrou que pode ser útil sim. Nota 7 para o Lloyd Augusto. E o Felipe Loureiro, nosso Felipe Maestro, escalou a equipe padrão ali que o Vasco tem escalado. O Vasco foi bem no primeiro tempo, apesar de ter corrido riscos. A equipe não passa confiança nunca para o seu torcedor. Mais uma vez cansou, mais uma vez baixou demais as linhas, chamou o adversário demais para o seu campo. Nota 5 para o Felipe aí para ficar na média. É isso, galera. Agora o Vasco voltando a campo contra o Palmeiras no jogo do Campeonato Brasileiro em Brasília. Jogo também, não precisa nem falar que é muito complicado, porque o Vasco vendeu um mando que era para ser de São Januário para Brasília. E lá o Vasco vai dividir torcida com o Palmeiras, óbvio, a torcida do Palmeiras também é muito grande. E esse jogo aí o Vasco não pode perder. Eu vou dizer que não precisa assim ganhar do Palmeiras, porque é muito difícil pela sequência que o Vasco vem tendo, pelo cansaço que o Vasco vem demonstrando, para ganhar do Palmeiras, uma equipe muito mais forte. Mas eu acho que o Vasco pode tentar fazer uma partida mais aguerrida. Se tiver que poupar jogadores, poupa. O Vasco tem que ter saúde em campo para tentar enfrentar a boa equipe do Palmeiras. Então Vasco e Palmeiras domingo, jogo em Brasília, volta aí pro pós-jogo. É isso, galera, espero que o Vasco tire ponto do Palmeiras, faça uma competição mais aguerrida, faça uma competição que tente mais durante o jogo todo, não oscile tanto. E essa partida contra o Palmeiras é mais uma partida muito difícil, talvez das mais difíceis aí dessa sequência de 10 jogos aí desse mês de maio. É isso, galera, valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!